Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje é sábado, dia 23 de novembro, sábado da 33ª semana do tempo comum. Olha bem, a partir de amanhã começa a última semana, não é? A última semana do tempo comum. Olha que coisa linda. Amanhã é dia 24 e é o último domingo do tempo comum. Esse último domingo, ele é muito especial para nós, porque termina o ano cristão no sábado que vem. Então, a última semana do ano cristão, esse ano cristão C, porque é o evangelho A, B e C, Mateus, Marcos, Lucas, é o evangelho de Lucas. Ele vai terminar no próximo sábado. Semana que vem agora é a última semana do tempo comum. Quinta-feira que vem tem um dia de ação de graças, né? E amanhã é o dia do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando eu vou lá em Curitiba, na Irmandade, no Bosque de Jesus e Canaã, escondido lá no meio do jardim, poucas pessoas acham, tem uma reprodução de Jesus, Rei do Universo. E eu amo ficar ali olhando aquela reprodução. E quando eu olho para o alto assim, eu olho para as nuvens, né? Fiz isso lá agora em Curitiba, no início do mês. Eu olho para as nuvens e fico imaginando Jesus sentado no trono, lá no céu. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que coisa linda, gente. É muito lindo, lindo, lindo essa espiritualidade de Jesus, Rei do Universo. Amanhã o nosso culto, 9 horas da manhã, nós vamos estar, né, tendo essa pregação especial de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, queridos? Você vai poder assistir por aqui, pelo canal do YouTube. Vamos orar ao Senhor? Muito obrigado, Pai, pela semana que o Senhor nos deu. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e agora o sábado. O último sábado da 33ª semana do tempo comum. Daqui a pouco vamos ao pôr do sol começar o domingo de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que alegria, Pai. Muito obrigado por esse tempo tão especial na Tua presença, por viver essa caminhada litúrgica. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que legal, queridos. Vamos estar vendo o evangelho de hoje. O evangelho longo, hein? Muito bom. Lucas 20, 27 ao 40. Diz assim: Chegando alguns dos saduceus que diziam não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendente para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva, e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: os filhos desse mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Assim alguns dos escribas disseram: boa resposta, mestre, e não ousavam mais fazer pergunta. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra.
Fala o nosso coração nesse santo sábado e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, olha que palavra tremenda, hein, para o nosso coração hoje. Os saduceus eram uma seita judaica, um grupo judaico. Então tinha os essênios, que eram os monges que moravam lá no sul de Israel. Tinha os fariseus, que eram um grupo espiritual, bem religioso. Tinha os saduceus, que não criam em nada, só em Deus, não criam em ressurreição, não criam em anjo, em alma, nada disso. E tinha também os zelotes, que queriam trazer o reino de Deus à força, matando os romanos. Não é? Desculpa. Os saduceus, então, eles criam uma história, eles inventam uma história. Chega para Jesus e fala, a lei de Moisés declara que quando o homem morre sem deixar filhos, a viúva tem que ser desposada pelo irmão dele, e o neném que nasce vai ter o nome ou a família do irmão que morreu. Era uma lei estranha, mas era uma lei que existia. E eles falam o seguinte, que uma mulher casou com um homem e não teve filho. Aí casou com o irmão do homem e não teve filho, ele morreu. O primeiro morreu, o segundo morreu. Aí foi casar com o terceiro, não teve filho, mulher azarada, hein? Aí casou com o quarto, não teve filho, morreu. Casou com o quinto, teve filho, morreu. Casou com o sexto, teve filho, morreu. Ela casou com 7 irmãos e todos morreram. Aí a pergunta dele é o seguinte, quando essa mulher chegar no céu, já que vocês creem em céu, porque o céu do céu não cria, né? Já que você crê em ressurreição, lá na ressurreição, não no céu não, na ressurreição, quando eles tiverem um novo corpo, essa mulher vai ser mulher de quem? Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo. Eles inventam essa história, não é? Então esse evangelho de hoje, ele apresenta primeiro uma palavra sobre ressurreição. Amado, Jesus diz, olha, Deus não é Deus de mortos. Por isso quando Deus aparece para Moisés, ele falou, sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó no presente. Abraão já tinha morrido, Isaac já tinha morrido, Jacó já tinha morrido. Depois de muitos anos, mais de 400 anos, o Senhor aparece para Moisés e diz, olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque Deus não é Deus de mortos. Então existe a ressurreição. Existe a ressurreição. Jesus chega a dizer sobre isso, muito interessante. Jesus diz que aqueles, né, aqueles que creem nele são chamados filhos da ressurreição. Então, amado, preste atenção nessa doutrina, não é? Primeira doutrina da ressurreição. Daniel capítulo 12, lá no versículo 2, 3, diz que no final dos tempos, muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Nós sabemos em Apocalipse que todos ressuscitarão. Haverá uma primeira ressurreição para os salvos e uma segunda ressurreição para o perdido. Porque, por isso ele diz assim, bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição. Está vendo? O poder da segunda morte não vai prevalecer sobre ele. Então, queridos, nós cremos na ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala muito da ressurreição. Que Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos também. Se nós só temos Cristo para essa vida, nós somos mais os miseráveis dos homens. Então, amado, existe a ressurreição. Agora, guarda isso aqui. Ressurreição não é vida no céu agora. Quando a pessoa morre, não é? Ela tem uma vida após a morte, esperando a ressurreição. Então, por exemplo, um servo de Deus falece, um servo de Deus morre, ele vai para o céu, não fica dormindo no pó da terra. Quando Paulo diz, são como os que dormem, referindo-se que eles não têm mais noção do que passa aqui. E também, quando você vê alguém dormindo, você fica desesperado.
Ai, meu Deus, ele morreu. Não, ele só está dormindo. Então Paulo está dizendo, aquele que morre só está dormindo. Ele está vivo com Deus, não é? O Apocalipse diz que as almas dos mortos vão para debaixo do altar de Deus. Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro e diz que o Lázaro, um pobrezinho, mendigo, quando morre, ele é salvo, ele vai lá para o céu, para o seio de Abraão, imediatamente. Então, todos os que morrem hoje vão em Cristo Jesus, vão para o céu, ficar lá esperando a ressurreição. E no final dos tempos, esses irão ressuscitar. Essa é a primeira ressurreição. Aqueles que morreram sem salvação vão para uma prisão que a Bíblia chama de inferno, e esses sofrerão a segunda ressurreição, serão julgados no trono branco, abrirá o livro e irá ver que o nome dele não está lá, e ele vai ser lançado no lago do fogo do inferno. Não é? Então, preste atenção nessas duas explicações. Primeiro, o que é ressurreição? É um novo corpo que Deus te dará. Corpo mesmo. Jesus, depois da ressurreição, ele comia? Comia. Ele comeu pão, bebeu, esteve com eles ali normalmente. Então, quando a gente quer pensar no que é um corpo ressurreto, olhe para Jesus na Páscoa dele. Ele vai ressuscitar, vai aparecer para Maria, para as mulheres, para os apóstolos, vai comer peixe. Em Lucas, ele vai comer peixe com mel, vai comer peixe lá na Galileia. Então, haverá isso, nós ganharemos um novo corpo. Nós não viveremos como um espírito lá no céu, eu sou um espírito, ando de um lado para o outro, eu só sou espírito. Isso não vai acontecer. Nós iremos ressuscitar e nós receberemos um novo corpo. Essa é a doutrina bíblica e a doutrina da igreja. O próprio credo, creio na ressurreição da carne. Não apenas o espírito, mas a tua carne vai ressuscitar. Amém? A tua carne vai ressuscitar. Então nós ressuscitaremos, teremos um corpo novo, uma carne nova. Olha, toca aqui, é carne mesmo. Quando Jesus ressuscitou, ele falou, toque em mim aqui, olha, sou eu mesmo, não sou um fantasma não. Ninguém vai ressuscitar fantasma. Oh, sou um fantasma salvo. Isso não existe. No final dos tempos, nós receberemos um novo corpo. Todos nós. Eu tive semana passada com a Elonede. Elonede vai fazer ano que vem 91 anos. Né, Elonede? Como ela vai ressuscitar? Com 91 anos? Não. Não é? Quando Jesus voltar, quem estiver vivo, vai ser transformado num piscar de olhos. Como se fosse uma ressurreição ainda vivo. O corpo vai mudar. Aquele que está morto, ele vai vir com Cristo nas nuvens em espírito e aqui na terra vai receber um novo corpo. E todos nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Não é? Então, é um corpo velho? É um corpo adoecido? É um corpo de barba branca? Não é. É um corpo jovem, ressuscitado, feliz. Amado, celebra a ressurreição. Ah, o corpo é muito mal, eu não creio na ressurreição do corpo. É um corpo incorruptível. Então guarda essa lição. A pessoa que hoje morre, serva de Deus, ela vai para o céu, ficar debaixo do trono de Deus, consciente, cheio da alegria do céu, esperando a ressurreição dos mortos, lá no final. Então, olha, morreu, foi para Deus. Lá no final, a ressurreição. Amém? Essa é a primeira palavra. Então, guarda isso. Primeiro, a vida após a morte, antes da ressurreição. Segundo, a ressurreição. Eu conheci um irmão, já idoso, metodista há muitos anos, que disse assim, pastor, não creio em ressurreição dos mortos. Eu creio que ressurreição dos mortos é a pessoa morrer e ir para o céu. Aí é a ressurreição dos mortos. Então Jesus é mentiroso, né? Então Jesus é mentiroso. Porque a palavra não fala isso. A palavra garante que nós ganharemos um novo corpo.
E a palavra garante que a ressurreição não acontece quando a gente morre. A ressurreição vai acontecer no final dos tempos. Enquanto isso, estaremos lá no céu tranquilo. Depois seremos ressuscitados. Guarda isso, por favor, em nome de Jesus. Tá bom? Agora eu quero que você perceba Jesus falando sobre os filhos do mundo e os filhos da ressurreição. Olha os filhos do mundo. Jesus respondeu, quando ele fala essa história da mulher com 7 maridos, Jesus responde, os filhos desse mundo casam e se dão em casamento. Então, casar e dar em casamento, isso não vai ser no céu. Porque eles perguntam, na ressurreição, ela vai ser a esposa de quem? De ninguém, filho. Na ressurreição, a Marisa não vai ser minha esposa. Nem eu vou ser esposo dela. E nem eu vou me casar com ninguém, nem ela vai se casar com ninguém. Nós somos anjos, somos os filhos da ressurreição. Os filhos do mundo, aqui no mundo, casam e se dão em casamento. Mas quando a gente vai para o céu, muda tudo. Olha o 35. Mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura, aqueles que vão se ressuscitar, e a ressurreição dentre os mortos, não se casam nem se dão em casamento. Então aqueles que vão ressuscitar dentre os mortos, na era vindoura, eles não se casam nem se dão em casamento, não há casamento no céu. Pois não podem mais morrer, não morreremos mais com o corpo da ressurreição, porque são iguais a anjos e são filhos de Deus. Depois de a gente ressuscitar, nosso corpo vai ser igual de anjos e nós somos filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, aqui no mundo, os filhos do mundo se casam, mas os filhos de Deus, os filhos da ressurreição, aqueles que são como anjos, não se casam. Então, amado, não haverá casamento no céu. Tem uma certa igreja aí cristã, que é uma seita herética do século XIX, os mórmons, que eles acreditam que a pessoa se casará lá no céu, ou seja, casamento é eterno, casa aqui na terra e casa lá no céu. Isso não existe, amado. No céu não há casamento. Os filhos do mundo se casam. Enquanto nós estivermos no mundo, haverá casamento. Mas quando a gente for para o céu, acabou isso. Amém? Seremos como anjos. O que eu quero deixar para você hoje é o seguinte. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ser também um filho da ressurreição. Amado, nossa vida não termina aqui. Nossa vida não acaba aqui. Esse ensinamento que é da Semana Santa. Uns dias antes de Jesus morrer. Mas Jesus ressuscitou. Ele morre na sexta e ressuscita no domingo. Nós morreremos e lá no final dos tempos ressuscitaremos. E nesse intervalo estaremos com Deus, lá no céu, vendo a glória do Senhor. Não troque nada pela glória do Senhor. Não se afaste da igreja. Não abandone a Eucaristia, a mesa do altar, sacramento do altar. Não abandone a Bíblia, não abandone a palavra. Se batize, se anime. Eu vou me batizar, pastor. Se batize, se anime. Fique firme com Jesus. Você é do Senhor. Você nasceu para Deus. Você vai viver a ressurreição lá no final dos tempos. E se hoje você for para o céu, você já está vivo com Cristo no céu. Porque Deus não é Deus de morto. Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Para Deus nós estamos vivos e vamos ser vivos eternamente. Amém? Fica firme em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Queremos agora, Pai, pedir em nome de Jesus Cristo, ó Deus, como igreja do Senhor, que o Senhor prepare o nosso coração para que lá na eternidade possamos também ressuscitar, ter um novo corpo, sem doença, sem velhice, sem dificuldade, mas renovados no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, que alegria estarmos juntos, né? Hoje é sábado, dia 23 de novembro. Amanhã termina o concílio. Ore pela gente. Amanhã, 11h30, meio-dia, não sabemos direitinho.
vai ter a leitura dos pastores e pastoras sendo nomeados aqui para a 7ª região. Uma alegria só, né? Aleluia. Vamos então agradecer a Deus, finalizando esse culto ao Senhor. Ore pela família. Coloca o nome aí da sua família. Os enfermos. Ana Maria Matos de Castro, estamos orando por você. O Adinão, o Levi, a Eliane, esposa do pastor Lúcio. Orando, hein? Em nome de Jesus. Orando pela Marta, esposa do bispo, pela saúde do bispo. Amém. Pela Tereza Elonede, orando pelos enfermos. Todos os enfermos. Um beijo para os enfermos de cura. Orando também pela nossa vida financeira, hoje é dia 23, daqui a 7 dias acaba o mês, e nós precisamos de força, de bênção de Deus, para cumprir o propósito também financeiro dele na nossa vida. Nos ajude em oração, para que a gente consiga, em nome de Jesus, romper esse mês. Oramos também em nome de Jesus Cristo, querido, pela Igreja de Cristo na face da terra, a igreja que vai viver agora a última semana, né, do tempo comum, da escola do Senhor. E também oramos, amado, em nome de Jesus, por esse mundo que sofre e que precisa de Deus. Amém? O G20 não vai salvar o mundo. Teve a reunião do G20, não vai salvar o mundo. Quem salva o mundo é o Senhor. Amém? Mas aqueles que querem aceitam Jesus. Oremos, Pai, muito obrigado por essa noite na Tua presença, por essa manhã, pela noite que passamos. Nos dê agora a Tua bênção, Papai. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe o enfermo. Abençoe a vida financeira de cada irmão. Liberta a família. Cura-nos, ó Pai. Oh, Deus, nos deu uma semana abençoada. Um sábado lindo. E agora amanhã, domingo, começa a última semana do tempo comum. Seja abençoado. Abençoa a Tua igreja. Abençoa o mundo que sofre. Nós, ó Pai, oramos. Oração o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Por nós de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Com Jesus é só vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O meu Pai é maior do que tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Ressurreição é para os salvos. Os filhos de Deus, os filhos da ressurreição, aqueles que serão como anjos. Paz, querido.